No vídeo anterior a gente viu a introdução às estruturas de repetição e vimos a estrutura enquanto faça. Tá? Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui no card para você poder assistir ele antes de assistir esse. Eu sou o Cristiano, esse canal é o Info Você, e hoje a gente vai estar vendo a segunda parte das estruturas de repetição em algoritmos. As estruturas de repetição em algoritmos, elas são o enquanto faça, o repita até e o para faça. Nesse vídeo a gente vai estar vendo então o repita até e o para faça. Para que servem, em que situações eles são mais usados. O enquanto faça, uma rápida revisão do vídeo anterior. Então, o enquanto faça, ele vem como? Ele vem a palavrinha enquanto, uma condição, a palavra faça, ou faca, né, sem cedilha, e depois ele tem o fim enquanto. Entre o enquanto e o fim enquanto, a gente coloca tudo aquilo que a gente quer que seja repetido enquanto esta condição for verdadeira. Tá? Aqui você tem a variável que vai ter que, em algum momento, aqui dentro, ser alterada para que essa condição se torne falsa e o enquanto encerre, para que o teu programa não entre em loop infinito. Tá? Então, no caso deste exercício aqui, o que ele vai fazer? Ele vai escrever bom dia 5 vezes na tela. Né? O conte vai começar de 0, ele vai escrever bom dia, acrescentar 1 no conte, depois o conte vai valer 1, ele vai entrar aqui de novo, porque 1 é menor que 5, vai escrever bom dia, e assim ele vai fazer até que o conte faça a quinta vez, e aqui valendo 4, né? E depois ele vai passar a valer 5, daí ele vai comparar que 5 é menor que 5. Não, deu falso. E aí ele vai parar de repetir e vai procurar um comando que venha logo após do fim enquanto. Tá? Então esse é o enquanto, faça uma rápida revisão do vídeo passado. O repita até é muito parecido com o enquanto, só que, primeira condição que ele tem, ele vai entrar na repetição no mínimo uma vez. Tá? O enquanto, ele pode não entrar nenhuma. Se ele vê que a condição já der falsa, ele já não repete nenhuma vez o que está aqui dentro. Então, o repita é muito usado quando você quer que o teu programa pelo menos entre aqui uma primeira vez, podendo repetir várias vezes ou só fazer uma vez, de acordo com a condição que vem aqui no final, até que o conte seja maior que 4. Ou seja, o conte, nesse caso, ele tem que ser falso sempre para ele ficar repetindo. Quando a condição se tornar verdadeira, ele vai parar de repetir. Vamos ver isso lá no Visual G. Então vamos ver como esse programa se comporta. Eu vou executar no passo a passo, usando o F8. Declarou a variável, inicializou de 0. Escreveu a primeira vez, veja que ele já entrou a primeira vez e deu a escrita na tela, olá, e o valor da variável conte, que é 0. Acrescentou 1 na variável conte, né? Fez um contador aqui, e vai testar. Conte é maior que 4? 1 é maior que 4? Falso. Voltou, vai fazer mais uma vez, acrescentou 1 no conte, vai testar. 2 é maior que 4? Não. Fez mais uma vez, somou mais 1. 3 é maior que 4? Não. Fez a quarta vez, somou 1 no conte. 4 é maior que 4? Não. Fez a quinta vez, somou 1 no conte. 5 é maior que 4? É, verdadeiro. Encerrou. Seguiu o fluxo e encerrou. Então aqui a gente já viu na prática como funciona o comando repita. Agora vamos ver o comando para faça. Tá? O para faça, ele é posso dizer que ele é o mais utilizado de todos. Tá? Ele é mais simples de se usar. Por quê? Porque ele tem o incremento dele, ele é automático. Tá? Você não precisa colocar aqui dentro conte, recebe conte mais 1, como a gente colocou lá no enquanto e colocou no repita. Não necessariamente que tem que ser sempre desse jeito, mas o para ele é muito interessante quando você sabe exatamente a quantidade de repetições que você tem que fazer. Tá? Um intervalo mais fechado, ó, de 0 até 4. Então, estou dizendo o quê? Que a minha variável de controle, minha variável de controle, vai começar de 0 e vai até 4. Então, eu tenho certeza aqui, nessa estrutura que está aqui, a não ser que você use um comando interrompa aqui no meio, alguma coisa para interromper, ele vai fazer 5 vezes. Ele vai começar de 0, vai fazer a primeira vez,
vai passar a valer 1, vai fazer a segunda vez, o conte vai passar a valer 2, vai fazer a terceira, a quarta, quinta, quando ele encerrar a quinta, e o conte, que era 4, passar a valer 5, ele sai do para, tá? Então, esse incremento de 1 em 1, usando essa estrutura aqui, é automática, tá bom, gente? Então, o para formado por uma variável de controle, um valor inicial, um valor final, tá? E tem mais um detalhe que eu vou estar falando logo na sequência dele. Aqui dentro, tudo aquilo que você quer que se repita, esse intervalo de vezes, e o fim para. Vamos ver na prática esse exemplo. Observem a simplicidade dessa estrutura, né? Vamos executar passo a passo. Dei o F8, conte foi declarado, ó. Então aqui, ó, ele já vai inicializar automaticamente a variável conte de 0. Para faz isso, tá? Vai escrever olá e o valor de conte, vai bater no fim para. Agora conte vale 1, ele vai fazer a segunda vez com conte valendo 1, vai bater aqui, vai fazer outra vez, outra vez, outra vez, ó, vale 4. Agora o conte vai valer 5 e ele vai sair da repetição, ou seja, ele fez de 0 até 4. Muito simples, né? Ele é mais simples fazer esse tipo de exercício, de exemplo, usando o para do que fazer com repita ou de fazer com o enquanto. Então agora a gente vai ver o para-faça regressivo, tá? Ou seja, é o para-faça que começa de um número maior e vai descendo o número, ele vai decrementando, tá? Então depois aqui é o número inicial, o número final e passo menos 1 que você coloca, se for de 1 em 1, diminuindo a cada ciclo, tá? Não é necessário fazer isso, ó, o conte recebe conte menos 1, tá? Ele é automático porque você colocou o passo menos 1 aqui. E vamos ver isso aqui como funciona na prática também. Então vou executar ele passo a passo, tá? Usando o F8. E agora nós temos aqui, ó, o conte vai começar de 4, vai fazer a primeira vez, sendo 4, fim para, ele vai dar o passo negativo, ele vai fazer o conte menos 1, ó. Passou a ser 3, vai fazer de novo, e assim por diante, ele vai fazer até chegar no 0, tá? Daí ele vai, quando ele chegar aqui, ele vai chegar no menos 1, e daí ele sai, daí ele testa e sai. Então ele fez 5 vezes. O para-faça, o passo, ele pode ser qualquer número. Pode ser passo 10, ele vai andar de 10 em 10, que equivale ao conte, recebe conte mais 10. Passo menos 3, que equivale a receber conte, recebe conte menos 3. O número que você precisar para resolver seu problema. Agora vamos fazer alguns exercícios para ficar bem claro como se usa. Então, olha só, esse exercício primeiro ele vale por 2. Faça 2 algoritmos que façam a mesma coisa. Um usando o repita até e outro usando o para faça, para a gente ter o parâmetro e aprender praticando essas duas estruturas, tá? Ele deve mostrar na tela, um embaixo do outro, todos os múltiplos de 3 entre 20 e 50. Tá? Todos os múltiplos de 3 entre 20 e 50. Então, vamos lá. Então, vou fazer um repita. Né? Primeiro eu vou fazer com o repita, depois eu vou fazer com o para faça até. É entre 20 e 50. Tá? Então, eu posso fazer assim, até a minha variável de controle aqui, eu vou trocar ela, não vou chamar mais de conte para não viciar. Eu vou chamar de x, tá? Até que x seja igual a 50. Tá? Olha só, aqui eu vou chamar de x. Então, repita, eu tenho que mostrar na tela lado a lado. Então, eu vou ter que dar um escreva. De quem? Eu vou escrever o x. Eu vou ter que colocar um espacinho depois do x, para não ficarem os números colados. Ele vai escrever o x, e aqui eu vou dizer que o x vai receber, né, os múltiplos de 3. Então, uma maneira de fazer isso seria fazer assim, ó, x mais 3. Começando de 20, tá? Todos os múltiplos de 3 começando de 20. Qual seria o primeiro múltiplo de 3 começando de 20? Seria o 21. Então, eu posso fazer o quê? X vai começar de 21. Tá? Eu começo x de 21, não de 20, porque 20 não é múltiplo de 3. Eu começo de um múltiplo de 3. Daí eu escrevo ele na tela, dou um espacinho, e acrescento 3. 21 mais 3, 24. É o próximo
múltiplo de 3. E ele vai repetir até o x chegar em 50. Mas observa comigo se essa lógica minha está certa. Ela não está certa. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o próximo múltiplo de 3. Veja só, qual o próximo múltiplo de 3? O 50 nunca vai ser múltiplo de 3. Então, aqui o que eu posso usar? Até que o x seja maior que 50. Daí eu consigo resolver esse problema. Olha só um sinalzinho, a diferença que vai fazer na solução deste exercício. E eu vou dar um F8 para executar passo a passo, pelo menos inicialmente, depois eu acelero. Tá? Declarou o x como inteiro, x recebeu 21, escreveu o x na tela, deu um espacinho, o espacinho não dá para ver, né? Agora o que ele vai fazer? Ó, somou 3 no x, passou a ser 24. Tá? Escreveu de novo, somou 3, 27. Ó, e assim ele vai. Eu vou acelerar o processo agora no F9. Tá? Ele foi até o 48 e aqui eu tenho todos os múltiplos de 3 entre 20 e 50. Tá? Resolvemos o exercício, então, usando o repita. Então, agora eu vou resolver o exercício usando o para faça. Olha só como é fácil. Ó. Para x de... O primeiro múltiplo a gente já viu que é o 21. Tá? Então, isso eu tenho que fazer mentalmente. De 21 até 50, faça. Só que eu tenho que fazer ele andar de 3 em 3. Então, eu vou colocar aqui um passo 3. E vou dar o escreva da variável x, seguido de um espaço em branco para eles não ficarem colados, né? Vou dar um fim para e vou executar passo a passo. Olha só. Executando, criou a variável, inicializou o x de 21, escreveu o 21 na tela, bateu no fim para, somou 3 no 21 automaticamente. Veja, eu só disse que tinha que ser aqui, ele já fez. Ó, olha só, está saindo bem certinho. A cada interação ele soma 3 lá no x. E eu vou dar o F9 para acelerar. Olha aí, todos os múltiplos de 3. Então, nosso próximo exercício é, usando o para faça, desenvolva um algoritmo que solicite ao usuário 5 números e mostre a soma e a média deles. Então, vamos lá. Eu já deixei declarada a variável x. Eu vou fazer o quê? Para x de... Eu posso fazer de 0 até 4 ou de 1 até 5. Faça. Né? Eu já vou colocar o fim para aqui para não esquecer. E vou pedir para a pessoa digitar um número. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou ler esse número, vou chamar esse número na variável n, que já vou declarar aqui. Eu vou precisar de uma variável também de soma e vou precisar uma variável para média. Só que a média ela pode dar quebrada porque eu vou fazer divisão. Então eu vou colocar a média como real. Tá? Aqui o que eu faço? Eu só faço um acumulador, como a gente já viu em outros vídeos, soma recebe soma mais n. Tá? E aí, aqui no final, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a média, dizer que a média é a soma dividido por 5 e mostrar a soma e a média. Opa, a soma e mostrar também a média. Assim. Tá? Vamos executar passo a passo e ver como vai funcionar esse programa. Então, primeiro, ele declarou as variáveis, o x vai começar de 1, olha só, 1 começou, ele pediu para digitar um número, eu vou digitar o número 10. Soma recebe soma mais n, então, o soma vale 0 agora, não tem nada acumulado na soma, então vou somar com o n, que é o 10. Ó, soma passou a valer 10. Fim para, voltou para lá, x já vale 2. Tá? Ele vai fazer a segunda vez, vai pedir para digitar um número, eu vou digitar de 25, aqui ele vai somar no soma, então 25 mais 10, 35, e assim ele vai fazer com cada um dos números. Tá? Vai fazendo, vai acumular de novo, ó. O soma já vale 37. E agora ele está fazendo a quinta vez, eu vou digitar o quinto número, ele vai acumular, e agora olha só, o x vale 5, ele já fez as 5 vezes. Agora ele vai passar a valer 6 e ele sai. Daí ele calcula a média, já deu a média aqui 11,4, e vai escrever na tela
a soma e a média. Tá? Faltou só um Lzinho ali do escreval, mas tudo bem, é só colocar o Lzinho aqui para ele pular para a próxima linha. Deixa eu destravar aqui. Tá? Quando acontece assim de travar, de não encerrar, você dá Ctrl F2 e ele encerra. Tá? Coloquei o Lzinho aqui e está pronto esse outro algoritmo. Então te peço agora que comente ali qual dessas três estruturas você achou mais fácil de entender. E se você ficou com alguma dúvida, deixa lá que eu logo vou estar respondendo. Tá bom, gente? Se gostou do vídeo, não deixa de dar o curtir aqui, se inscreve no canal para mais vídeos e a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.